Jesus, nome precioso, Jesus. Olá, bom dia, gente querida, amada e abençoada por Deus. Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus, para sempre seja louvado. Gente, hoje é sábado, dia 10 do mês de maio, e como eu vos encontro, espero encontrar-vos bem e saúdos com a paz do Cristo ressuscitado. Que a paz esteja convosco. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ouçamos o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, existe uma grande diferença entre ter fé e viver a fé. Ter fé é crer naquilo que não vemos. Viver a fé é viver aquilo que cremos. Quando abraçamos a fé, descortina-se diante dos nossos olhos um novo horizonte que nos permite enxergar o que os olhos humanos não alcançam. E o Evangelho deste sábado afirma que só permanece com Jesus quem chega a Ele pelos caminhos da fé. Jesus vai nos dizer: "Ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai." Gente, a fé é uma concessão do Pai para chegarmos ao seu Filho, pois a fé é dom de Deus. A quem acolhe esse dom é concedida então a graça de chegar a Jesus, e quem está com o Filho está com o Pai. Foram muitos os discípulos que abandonaram Jesus quando tomaram conhecimento de que seria impossível segui-lo sem assumir a sua cruz. Estes queriam ficar com Jesus, mas com o Jesus da multiplicação dos pães, com o Jesus da facilidade. Não quiseram aceitar o Jesus que passaria pela cruz. Este Jesus, na visão deles, era de um fracassado. Mesmo Jesus tendo dito: "O meu reino não é deste mundo", muitas pessoas, mesmo gostando de ouvir Jesus, estavam longe de entender que ele não buscava a glória dos homens, e sim a glória do Pai. Os mesmos que queriam proclamá-lo como rei, após o episódio da multiplicação dos pães, o abandonou, quando ele disse: "Eis aqui o pão que desceu do céu, quem dele comer viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo." Gente, estas palavras de Jesus, que pré-anunciavam sua morte, soaram como duras demais
para os muitos discípulos que gostavam de ouvi-lo. Não que eles não tivessem entendido o sentido delas, mas por não estarem dispostos a enfrentar os desafios da cruz. Eles tinham consciência de que unir suas vidas à vida de Jesus implicaria numa doação total, e isso até então não estava nos planos deles, como ainda hoje não está nos planos de muitos de nós. Mais importante do que entender as exigências do seguimento a Jesus é acolhê-las sem questionamentos, pois Jesus, como Senhor da vida, sabe o que é bom para nós, e questionar os seus ensinamentos é impor condições para segui-lo, o que não deve ser a postura de quem deseja verdadeiramente ser seu discípulo. E no final do Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos 12 discípulos, os únicos que permaneceram com ele até aquele momento: vós também quereis ir embora? E Pedro respondeu em nome do grupo: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Minha gente, a nossa opção por Jesus precisa ser radical. Devemos estar com Ele para o que der e vier. Do contrário, faremos como aqueles discípulos, o abandonaremos no meio do caminho, perdendo assim a oportunidade do nosso encontro com o Pai. Permanecer com Jesus é optar pela vida. Fique na paz e que a bênção de Deus esteja e permaneça sobre você e sua família. Antônio Carlos, o comunicador da fé, traz pra nós o que a alma quer. Reflexões que fazem pensar, ensinamentos do céu a nos guiar.